Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. E hoje a nossa mensagem, ela é muito profunda. Não é uma mensagem fácil, então vou pedir a vocês todos que prestem atenção para que possamos refletir sobre cada ensinamento que essa passagem bíblica tem a nos dizer. Deixa eu acertar aqui o som aqui que ficou meio... Aí. Tá todo mundo escutando direitinho? Sim. Pô, foi tão ruimzinho que eu acho que não estão, não. Vamos lá ver aqui de novo. Então vamos lá. Ih, gente, tá maior barulho ali. Tem que pedir a turma. Pede para eles entrarem. Ó, tá mandando vocês entrarem. Só um instantinho, gente, esperando as minhas ovelhinhas. Vamos lá ver. Não, pode entrar, não fica com vergonha não, pode vir. Não. É o Paulo Guilherme. Tem. Senta aqui. Não, eu não vou sentar. Tá. É pro Paulo. Tá bom. O Paulo veio ser o Paulo fugiu. Ai, Deus. Então vamos lá, gente. Nessa passagem bíblica, meus irmãos, seremos transportados a um cenário entre drama e milagres. Grandes maravilhas vão acontecer na história que nós vamos contar hoje. Uma narrativa bíblica repleta de ensinamentos que vai servir para o nosso dia a dia. Mas antes de começarmos, vamos costumeiramente, como fazemos, cumprimentar aquele irmãozinho que está do nosso lado. Fala para ele: seja bem-vindo ao Lar do Inácio. Vamos lá. Pronto. E a palavra de Deus começa nos ensinando sobre o Êxodo. Todos nós aqui, em algum momento, já soubemos da história de Moisés. E na história de Moisés, ela é dividida em algumas partes. Hoje, veremos apenas uma delas. O momento em que Moisés fez seu povo atravessar o Mar Vermelho. Mas como foi? Os momentos antes, o que aconteceu? Como é que estava preparado aquele povo? O que teria acontecido para momentos antes o povo se rebelar ainda contra Moisés, preferindo se render ao faraó? E os ensinamentos começam aí. Eu vou ler um trecho para que todos possamos entender e prestem bem atenção. E falou o Senhor nosso Deus a Moisés. Primeiro ensinamento. Deus falou com Moisés. Ora, se Deus falou com Moisés, se Moisés conversou com Deus, como nós vimos nas outras semanas, com Josué, com a história de Raabe, Moisés era um médium, um sensitivo, ou outras religiões chamam que a pessoa tinha dons espirituais, dons do Espírito Santo, o que é a mesma coisa, porque a pessoa tinha sensibilidade e poderia então falar com os espíritos evoluídos e, no caso, receber instruções do próprio Deus. Na altura dessa história, nós vamos perceber que Moisés já não era um jovem garoto, ele já era um homem de 60 anos para mais. E Deus iria falar com ele para que Moisés continuasse aquela trajetória de libertar o seu povo. E muito interessante que nós já conhecemos a história de Moisés, quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele saiu
do momento que ele estava apacentando as ovelhas em Midian, e foi então até o Egito, um homem com a pretensão de libertar o seu povo. E aí nós conhecemos as pragas do Egito, aquela história toda. Mas agora o povo já estava liberto fisicamente, porém não libertos mentalmente. Um povo que viveu 400 anos sendo escravizado, ele mantinha em sua mente a memória ativa, porque era recente, da escravidão. Eles ainda tinham medo. Gerações e gerações haviam se passado e começaram a viver apenas no período de dor, de sofrimento, de miséria, da escravidão que os egípcios proporcionavam. Ora, meus irmãos, e Deus iria falar com Moisés algo muito interessante. Fala aos filhos de Israel que deem meia volta e assentem-se em seu acampamento diante de Pi-Hahirote e Migdol, em frente ao mar de Baal-Azalon, que é o Mar Vermelho. Ora, Deus falou isso para ele no momento que o povo estava saindo do Egito. Mas repara, às vezes Deus tem maneiras estranhas de se comunicar, ou assim, de agir em nossa vida. Ele mandou que o povo que já estava distante do Egito, faltando 30 quilômetros para chegar em outras terras, ele mandou que aquele povo desse meia volta, retornando para terras dos egípcios. E eles iriam para uma região, Pi-Hahirote, que era ali no Mar Vermelho, era uma região que era completamente hostil, mas hostil no sentido que eles não teriam saída, eles iriam ficar encurralados ali, porque Pi-Hahirote, a tradução em hebraico, seria torre, né? Monte da torre, parede da torre, porque ali, segundo os arqueólogos, existiu uma fortificação do Egito. Do outro lado, que é a outra palavra, Migaidol, que significava, era um pântano de junco, que ninguém poderia atravessar. E na frente, o Mar Vermelho. Mas por que Deus iria mandar que eles dessem a volta? E não era 500 pessoas só. Não. O texto bíblico nos fala que eram 600.000 homens. Eles não estavam contando mulheres, crianças, idosos, doentes, carregando seus mantimentos, seus suprimentos. Então, era uma quantidade enorme de pessoas para fazer eles darem a volta e retornarem. E aquilo era lento, aquilo não era rápido. E é nesse cenário que nós vamos entender, o texto bíblico vai nos dizer que Deus mandou fazer isso para uma estratégia, porque aí o faraó, com aquele coração endurecido, ele iria pensar, aquele povo está perdido, não sabe para onde está indo. Eles se perderam no deserto. E aí vamos com outro ensinamento. Reparem, para tudo na nossa vida, nós temos que ter estratégia. Sim. Se você está doente com uma enfermidade, qual é a estratégia para você curar dessa tua enfermidade, da sua doença? É ir no médico, tomar os remédios direitinho, fazer, no caso, se for fisioterapia, fazer, no caso, tratamentos mais complicados, mas fazer o tratamento, a estratégia para a cura é fazer todo o tratamento correto. Se você está com um problema na sua casa, sua família está desunida, está desarmonizada, você tem que ter uma estratégia para atrair a união, para atrair a família, para unir a família. É fazer um culto no lar, é orar, é estar mais presente com a família, é estar mais presente com seus filhos.
Deixar de muitas vezes fazer as coisas que você quer fora para dar atenção às crianças, aos mais velhos, aos adolescentes. Temos que ter estratégia. Se você tem um problema, uma dívida, você tem que ter uma estratégia de como pagar essa dívida. Vai economizar um dinheiro por mês, vai vender o carro para poder pagar a dívida, vai vender a sogra para dar em dinheiro em consignação à dívida. Você vai ter que inventar uma estratégia para que você possa vencer as adversidades da vida. Ah, eu tenho um problema espiritual, vou fazer um tratamento espiritual. Então você tem que ter estratégias para isso também. Você está com um problema e quer ajuda da espiritualidade. Não é só chegar e fazer oração, eu estou com problema, coitado de mim, né? Peguei um encosto. Mal de espírita é colocar a culpa no encosto. E às vezes até o encosto tem medo do cara. Tem que ter uma estratégia. Por que existe o tratamento espiritual aqui no lar? Vou falar da nossa casa. Por que existe o nosso tratamento? E são 7 semanas. É uma estratégia para que dê certo o tratamento. As pessoas às vezes pensam, eu hoje vou na azul, amanhã eu vou na amarela, depois eu vou na rosinha, depois eu vou na verde. Não vai dar certo. Vai na branca. Você tem que fazer o tratamento correto. Você tem que fazer o tratamento que a espiritualidade determinou para que no final você consiga o que você está desejando. Aí as pessoas às vezes, eu vou fazer tratamento, esquece de tomar água fluida, esquece de fazer oração, o dia está corrido, deita, nem sequer agradece a Deus pelo dia, acorda, nem agradece a Deus por estar vivo. Não esqueci de fazer o tratamento, furei que tinha o jogo, a final do jogo, Bahia e São Cristóvão, não podia perder. Olha, meus irmãos, nós temos que fazer o tratamento correto para ter o resultado final, a nossa vitória. As pessoas às vezes vêm fazer o tratamento espiritual, eu estou carregado, eu estou cheio de problema, minha vida não vai para frente. Aí a espiritualidade manda que você tem que fazer o tratamento direitinho, tem que entrar em uma nova sintonia, mas não. A pessoa sai, vai direto pro barzinho, fica lá na balada, tal, se entregando a bebida, cachaçada direto. Irmãos, você está atraindo, a tua vibração está caindo, atraindo espíritos impuros, obsessores. A tua angústia, a tua depressão vai ser somatizada, porque esses espíritos vão sugar as suas energias como canecos vivos. Vê as histórias lá de André Luiz. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. Estratégia. Ora, nesse momento, então, que Jesus disse, que Deus falou com Moisés, ele estava dando a estratégia que ele queria, o resultado final. Mas aí aconteceu algo. O coração do faraó ficou endurecido, com raiva. Ele chamou os seus assessores e falou, o que eu fiz? Libertei esse povo. Porque existia também uma situação econômica, os escravos eram mais baratos do que contratar alguém. E ele, cheio de raiva, porque havia perdido seu filho, por causa daquelas pestes todas que aconteceram, ele falou assim, agora eu vou para cima deles. Quem não voltar comigo, eu vou matar todo mundo. Cheio de ódio, cheio de raiva, sangue no olho. O texto bíblico nos fala de que Moisés foi à frente, chamou 600 carruagens, aquelas vigas, com os melhores comandantes e, detalhe, no Egito Antigo, o exército mais poderoso do mundo era deles. Com os melhores equipamentos, com os soldados mais bem treinados, e botou mais de 1000 soldados para ir nessa empreitada, muito mais de 1000, 600 carros na frente, com toda aquela cavalaria, e aqueles carros eram impressionantes, porque eles tinham eles colocavam nas rodas daquelas vigas algo que fazia um barulho ensurdecedor. Então, quando vinha aqueles 600 carros, aquilo vinha levantando poeira e vinham fazendo um barulho terrível e amedrontava todo o povo que ia combater com eles, sem contar que os soldados vinham batendo nos escudos.
E todo mundo já temia o exército. E nisso começaram a vir para justamente matar o povo de Deus. E aí aprendemos a outra lição. E essa é muito importante. Cutuca o teu irmão e fala assim: presta atenção que o bicho vai pegar agora. Diz o texto bíblico que os filhos de Israel temeram de grande maneira. Por quê? Olha, meus irmãos, eles começaram a ver lá atrás a poeira se levantando, escutando o barulho, porque o exército tinha muito mais velocidade do que aquele povo. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quando o inimigo vem, ele vem, vamos dizer assim, com toda a tua força para cima de nós. Quando o inimigo nos ataca, não pensa que eles são bonzinhos. Ele ataca para te destruir. E muitas das vezes o espírito impuro, o obsessor, não vem sozinho. Tem sempre um colega junto. Então, quando esses espíritos obsessores, trevosos, espíritos impuros, satanás, como vocês quiserem chamar, eles nos atacam, eles vêm com todo o seu poderio. E com um agravante, porque esses espíritos, eles sabem muito bem onde é o nosso ponto fraco. Olha, meus irmãos, isso é muito grave. Porque ele, sabendo onde é que é a fraqueza de cada um de nós, ele sabe direitinho onde vai te destruir. Ah, eu não tenho fraqueza nenhuma, eu sou o Iron Man. Tu tá lascado, filho. Porque ele sabe muitas vezes que a sua fraqueza é o emocional. Ele vai atacar teu emocional. Ele vai fazer que alguém da sua família brigue contigo, fala alguma coisa que você não gosta, você vai ficar arriado. Ah, não, minha fraqueza é o dinheiro. Então, meu filho, se prepara, que ele vai acabar com o teu cartão de crédito, você vai ficar endividado. Não, eu vou comprar só aquela rasteirinha filha da mãe pro verão. Não, eu mereço me dar esse problema. Esse é um problema seríssimo. Quando a gente fala, eu mereço me dar esse problema. Tu tá lascado, filho. E ele sabe o ponto fraco de cada um. Ah, meu ponto fraco teu você não sabe, mas não é só o dinheiro, porque o dinheiro, se acabar dentro de casa, o marido começa a brigar com a mulher brigar com o marido, vai chutar o cachorro, vai brigar com os filhos, porque cria uma crise. Então ali destrói o teu lar. Eles sabem bem disso. Porque vai faltar as coisas dentro de casa, a mulher vai pedir, não vai ter dinheiro, ele não consegue arranjar um emprego, está cheio de dívida, o cartão estourou. E ao invés do casal se unir para se levantar, um joga a culpa no outro. Ao invés de se unirem, se ajoelharem, orarem e procurar estratégias para vencer o inimigo, não, um começa a jogar a culpa no outro, e aí começa o quê? Desunir a família. Em outros casos, espíritos impuros e obsessores, ele ataca, vê que o teu fraco é o lado sexual, e eles adoram essa parte. Aí vai começar a criar ciúmes no casal, começar a ter intrigas. Aí é que aparece, que eu sempre dou exemplo daquele personal trainer gostosão, para dar uma palavra de conforto para a senhora que está ali querendo apenas se exercitar. É a hora que aparece aquela gostosona, começa a dar em cima do seu marido, coitado, baixinho, careca, barrigudo, que aquela barriguinha de tanque já cobriu até a torneirinha, né? E eles começam a atacar a gente. E quando você vê, você está sendo dominado pelos espíritos impuros, pelos obsessores. Então, meus irmãos, aí que Jesus dizia, orai e vigiai. Porque quando eles vêm com toda a força. Fala pro teu irmão, tu está preparado para enfrentar isso? Fala para ele. Não, cutuca o teu irmão que está aí atrás.
Mas existe uma blindagem. Olha outro ensinamento para nós. Em tudo devemos obedecer a Deus. Reparem, aos olhos de Moisés, aquele povo dá a volta e justamente para a boca, para o lado inimigo, era impensável. Porém, quando Deus chamou Moisés e falou para ele dar a volta, o que Moisés fez? Ele obedeceu a Deus. Se nós, no nosso dia a dia, obedecermos a Deus, aos ensinamentos de Jesus, nós estamos sendo blindados do ataque do inimigo. É necessário que nós possamos não só absorver essas palavras, mas levarmos elas para o nosso coração, para o nosso dia a dia, porque obedecendo a Deus, nós estamos nos blindando dos ataques das trevas. Teremos ataques? Sim, mas a vitória será nossa no final. Quem deseja a vitória no final, fala bem alto, eu quero. Não, agora só os irmãos que estão lá atrás que eu não estou escutando. Quem quer a vitória, fala eu quero. Fraquinho, gente. Vocês não tomaram café, nem comeram uma coxinha aragantina. Ora, e eles então, o povo de Deus estava numa região que era sem saída. Amados, eles estavam cercados. Atrás, o exército do faraó, com toda a sua força, com todo o seu exército, seu poderio bélico. Na frente, o Mar Vermelho. Do outro lado, uma muralha, uma guarnição egípcia. Do outro lado, um pântano, sem saída. Mas o nosso Deus é especialista em causas perdidas. Ele vai achar uma saída onde seja menos provável. Você pode estar pensando que o seu problema não tem mais solução. Você pode estar pensando que a sua saúde nunca mais será a mesma. Você está pensando que o teu casamento está falido, não tem mais jeito. Mas para Ele tudo tem jeito. Para Ele tudo é possível. Para Ele nada é impossível. Para nós que somos tão pequeninos. E se nós desejamos a vitória, nós temos que crer nisso. Crer no nosso Deus, que é o Deus das coisas impossíveis. E que Ele vai agir na nossa vida, Ele vai dar o escape para nós. Para aquele povo, eles começaram a se rebelar contra Moisés, para dizer: Moisés, você nos trouxe aqui para que nós morrêssemos. Antes, mais fácil, nós teríamos ficado lá sendo escravos, pelo menos estaríamos vivos. Mas olha um detalhe interessante dessa história. Nosso Deus está sempre conosco. Enquanto o povo fugia do ataque do exército, Deus colocou durante a manhã, a parte da manhã, uma nuvem, uma coluna de nuvem que ofuscava a visão do exército do faraó e mantinha uma certa distância do povo de Deus, porque eles caminhavam lentamente. À noite era uma coluna de fogo que aquecia e iluminava o caminho para o povo de Deus. E mesmo com todas essas manifestações, aquele povo com a mentalidade ainda de escravo, ainda duvidava do poder que Deus poderia fazer na vida deles. Então, meus irmãos, nunca se sintam sós. Deus está sempre contigo. Deus está sempre do seu lado. Você pode estar passando o maior problema da sua vida. Você está passando, às vezes, um problema que você não vê mais saída. Você pode estar desanimado, abatido, desgostoso com a vida. Mas lembre-se, Deus está sempre contigo.
Fala para o teu irmão, mas fala assim diferente, não é só falar, dá um abraço e fala no ouvidinho do teu irmão, Deus está contigo, meu irmão, fala com ele. Agora, se tiver alguma paquera aqui, volta e fala no vidinho, é Deus e eu. É só se tiver uma paquera aí, entendeu? Fala assim, eu também estou aqui, né? Aí, meus irmãos, chegando no finalzinho da história, Deus vai falar algo muito interessante. Enquanto Moisés chegava ali na frente, apitou um celular aqui, ó. E Deus falou para Moisés. Olha que interessante isso, meus irmãos. Moisés recebeu ali outra instrução de Deus. Vou resumir para que vocês entendam. Deus falou para Moisés, o povo estava desesperado, rezando, e Deus vai falar para ele: ei, Moisés, por que você está me chamando? Por que você está rezando tanto assim? Aí ele vai dizer algo que é muito importante para nós. Ele fala assim: acalma-te, Moisés. Fala para o teu povo se acalmar. Olha que importante na nossa vida. Porque quando nós temos um problema que é grande, que é terrível, não é um problema pequenininho não, a gente entra em desespero. Ai, meu Deus, e agora? Está tudo perdido, a gente logo se desespera. E amanhã eu estou lascado. Quando vencer essa prestação eu estou ferrado. Vão tomar meu carro. E agora eu estou desesperado. Até os carecas arrancam o cabelo. Meus irmãos carecas aqui já ficam assim na sobrancelha, puxando. Mas Deus vai falar para quê? Acalma-te. Porque se nós ficarmos nervosos, se nós ficarmos desesperados, nós não vemos a saída. Nós não vemos a porta de escape. Porque o problema nos consome. De tal maneira que você não enxerga a solução. Então Deus falou, acalma-te. E Ele vai dizer mais. Primeiro, acalma-te. Creia. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar no poder de Deus vai agir na nossa vida. Sabe o que Ele vai dizer? Acalma-te, creia e fala para o teu povo, marcha, andem. Meus irmãos, tem horas na nossa vida que nós não podemos ficar só esperando o milagre, nós temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte. Se lembra Jesus lá quando ressuscitou Lázaro? Ele falou, alguém tira a pedra aí, o milagre eu faço, mas tirar a pedra vocês vão ter que fazer. Quando foi a pesca milagrosa lá, Jesus falou, lancem a rede. Ele podia ter feito os peixes tudo pular no barco, mas ele falou, lança a rede. Porque nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que agir. Você não vai conseguir nada se você não fizer nada. Tem gente, o espírito então adora muito isso. Não, a espiritualidade vai me ajudar. Meu guia toma conta de mim, ele vai abrir o caminho. A espírito é terrível, põe tudo culpa na espiritualidade. Se não é a espiritualidade, o espírito de luz é um encosto. Não, meu irmão, larga a mão, arregaça aí, vamos trabalhar, vamos procurar a saída, vamos fazer a nossa parte, vamos lutar, vamos agir. Deus está falando que nós temos que fazer a nossa parte. Marchar, agir, trabalhar, conquistar. É isso que Deus está falando para nós. Então Ele estava mandando o povo agir, fazer a nossa parte. E aí chegou aquele momento, estavam todo mundo lá, o povo começou a andar, e Moisés vai falar para o povo, calma gente,
Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Não fica com pensamento negativo, Deus vai agir, olha quanta coisa bacana que Ele fez para nós. E aí, o povo foi andando, Deus falou, Moisés, pega o teu cajado, finca na água. O cajado, para vocês terem uma ideia, não era só para o cara se apoiar ali, que era velhinho, não. Era o símbolo de uma liderança. O líder usava o cajado. E ele então foi para a beira do Mar Vermelho. Claro que ele fez uma prece e fincou o cajado na água, e ali fizeram-se 2 colunas de água. Interessante que os arqueólogos foram pesquisar, foram estudar, naquela região, acharam realmente restos de carruagem, acharam restos de materiais de guerra, justamente naquela região bíblica. Então aconteceu. Existe uma forma, a ciência espírita explica tudo isso, mas existiu, essa passagem foi verídica. Deus, essa noite, não trouxe vocês aqui por acaso. Deus trouxe vocês aqui porque Ele quer abrir um mar de oportunidades para vocês. Deus trouxe vocês aqui, cada um de vocês que estão aqui hoje no lar. Vocês vieram aqui hoje para que Deus possa abrir os seus caminhos. Para que Ele possa fazer, através dos seus ensinamentos, possa abrir as nossas mentes para novas oportunidades, novos desafios. E Ele vai estar dizendo, estou sempre do teu lado. Tem lá uma coluna de fogo, uma coluna de vento do lado. Ele está dizendo para nós, creio, tenho fé, não se desespere diante da adversidade. Ele está dizendo para cada um de vocês que vocês vieram aqui hoje para fazerem o tratamento correto como estratégia para conseguir a vitória, aquilo que vocês desejarem. Ele está trazendo vocês aqui hoje, não foi por engano, vocês não vieram para uma situação que vocês não sabem o que é. Eles trouxeram vocês aqui hoje para ativar a sua fé. Ele quer abrir os caminhos da sua vida. Ele quer abrir o caminho da felicidade para você, para que você vença essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, essa crise financeira, essa crise no lar, essa crise emocional, sentimental, para que você vença também os problemas psicológicos que vocês têm. Para isso que Deus te trouxe aqui essa noite. E Ele quer abrir o mar, principalmente, da vitória para cada um de nós. Porque o nosso Deus é grandioso. Ele é o Deus das causas impossíveis. Enquanto eu vou chamar o coral, fala para o teu irmão com carinho, amor, dá um abraço nele e fala, ei, você vai vencer isso hoje. Deus te trouxe aqui para conquistar a vitória.